Galerinha, tudo bom? Então, assim, ó, hoje é dia 22/4/2020. A frase do dia é que na vida os obstáculos nada mais são do que oportunidades de se mostrar o que sabe, tá bom? O que a gente vai estar tendo hoje? Hoje eu vou postar a foto da correção, tá? E daí nós vamos estar vendo radiciação. Ah, prof, a gente já viu. Sim, agora a gente vai ver uma coisinha um pouquinho diferente, tá? Então, ali, ó, tá? Nessa radiciação, o que eu tenho? O número de dentro, você lembra como é que a gente chama? De radicando. Esse sinal aqui é o nosso radical. E aqui, ó, quando não aparece, quer dizer que a gente tem uma raiz quadrada, lembram? Tipo um doisinho que não aparece ali. Esse ali é o nosso índice, certo? Então, nós temos o radicando, o índice e o radical, tá? O que a gente vai ver de diferente em radiciação hoje, tá? A gente sabe que uma raiz quadrada de 4 é 2. Só que às vezes, digamos que eu tenho que fazer um cálculo, tá? Assim, ó. Raiz de 4 mais 2 ao quadrado, tá? Aqui é fácil, a raiz de 4 é 2, vou botar um vezes aqui. 2 vezes 2 é 4, 8, tranquilo. Mas se for um número que eu não consiga extrair a raiz, tá? Quando a gente tem radiciação, a gente tem uma forma diferente de escrever isso, tá? Vamos pensar nessa raiz de 4. O índice aqui, ele é um 2, tá? Ele não aparece, ele é um 2. Aqui é um índice 3, é uma raiz cúbica, tá? E o expoente do 4, o expoente é o númerozinho que acompanha o 4. Aqui é 1, tá? Não aparece nenhum dos dois. Como é que eu posso me livrar do radical? Tá? A gente copia o 4 e a gente vai escrever esse radical em forma de fração, como um expoente fracionário. Então, ó, o meu radical, ele vai virar um expoente fracionário. O 1, que acompanha o 4, está em cima, e o índice da raiz, o denominador. Então, 4 na 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, tá? Eu costumo falar assim, ó. Tá, pensamos que isso aqui é um telhado, ó, tá? Então, aqui, o que tá, desculpa, ó, na sombra do telhado, ó, o que tá na sombra vai pro sol, e o que tá no sol vem pra sombra, tá? Sombra da coisinha ali. Então, vamos pensar nesse aqui, ó. Vamos botar um outro índice aqui pra ficar um pouco diferente. Aqui, cadê minha caneta? Achei. Vou botar aqui um 2, ó. Tá? Eu vou copiar o 3, tá? O meu radicando vira minha base. Daí, agora, esse 2, tá? O 2 tá na sombra, vai pro sol. Sobre o 3 tá no sol, vem pra sombra. Então, 3 na 2/3 é uma raiz cúbica de 3 ao quadrado. Então, quer dizer que a partir de agora vão aparecer coisas assim, tá? Como é que eu posso resolver? Ou eu deixo assim, ou o meu expoente fracionário se torna um radicando, tá? O 7 continua 7, o que tá no sol vem pra sombra, o que tá na sombra vai pro sol. Aquele 1 não precisa aparecer, então é uma raiz quarta de 7. Aqui, 2 na 1/3. Raiz de 2. O que tá no sol vem pra sombra, o que tá na sombra vai pro sol. Raiz cúbica de 2. Aqui, tá? O 5 continua ali, ó. O 2 e o 3. O que pode acontecer aqui? Uma raiz cúbica de 5 ao quadrado, 25. Tá?
Então, é a mesma coisa. Então, se por acaso aparecer isso aqui a partir de agora, 4 na 1/2. O que significa isso? Significa que eu quero uma raiz de 4, ó, 1 aqui, 2 aqui. Aqui é 2, tá? O que a gente vai estar fazendo hoje, então? Lá na apostila de vocês, ó, no caderno 1 ainda a gente tá? 401, a questão 1. Escreva entre quais números inteiros consecutivos está situado cada um dos números irracionais a seguir. Então, vamos ver. A gente viu isso em aula presencial, tá? A gente tem que saber as raízes que a gente conhece, né? Então, a gente conhece, ó, a raiz de 1, que é 1. A raiz de 4, que é 2. A raiz de 9, que é 3. A raiz de 16, que é 4, a raiz de 25, que é 5, e assim por diante, tá? Raiz de 18. Gente, 18, ele tá entre o 16 e o 25. Então, a minha raiz está entre 4 e 5. E a pergunta é, ó, escreva entre quais números inteiros consecutivos está situado cada número. Então, a raiz de 18 está entre 4 e 5. Vai ser 4, alguma coisa, lembram? A raiz de 10. O 10 está entre o 9 e o 16, então a raiz dele vai estar entre o 3 e o 4. 3 e 4, tá? Essa é a número 1. Só uma para fazer, tá? A 2 não precisa. Daí, na outra página, ó, na 402, tá? Nós vamos fazer a questão 4. Dê as representações na forma de radical dos seguintes números irracionais. Vamos lá, 15 na 1/2. Ó, é uma fração no expoente, isso vai se tornar uma raiz, raiz de. O 15 continua ali, o 1 acompanha o 15 e o 2 vai ali. Como 2 não precisa aparecer e 1 também não, raiz quadrada de 15. Prof, e se tiver uma fração? É a mesma coisa, gente, ó. É uma raiz de 3/5. O que tá no sol na sombra, tá na sombra no sol. Acabou a conta de vocês, tá? Essa é a questão 4. Daí, nós vamos lá pra página 404, tá? Que vai estar o tema de vocês, tá? O que é o tema de vocês? O tema de vocês é a 1 e a 2. A 1, escreva na representação de expoente fracionário. Então, é uma raiz de 7, então vai virar 7. O que acompanha o 7 aqui embaixo? O 1. E o índice da raiz, 1/2. O 5, 3, tá na sombra, vai pro sol. O que tá no sol, vai pra sombra. Tá? Essa é a questão 1. A questão 2 é o contrário. Vai dar um 5. O 2 tá no sol, vai pra sombra. O 3 vem pra cá. Vamos deixar assim. Tá ok? E ainda do tema, página 405. Classifique os números em racionais ou irracionais. Para os irracionais, escreva entre quais números inteiros eles estão, tá? Raiz de 81. Raiz de 81 é uma raiz exata, certo? Que é 9. Então, ele é um racional. Raiz quadrada de 20 não tem exata. Então, ele é um irracional, tá? E a raiz de 20 está entre o quê? Ela está entre a raiz de 16 e a de 25. Então, ela está entre o 4 e o 5. Tá bom? Esse é o tema de vocês, tá? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa é só pedir para a prof. Um beijão.